inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Salmo 16. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. A chamada para inclinar o ouvido e escutar é um convite profundo que nos desafia a parar e ouvir atentamente. Em um mundo muitas vezes repleto de ruídos e distrações, essa orientação nos lembra da importância da escuta ativa, não apenas das palavras, mas também das mensagens que Deus nos transmite através das experiências diárias e das pessoas ao nosso redor. Quando nos inclinamos para escutar, estamos nos abrindo para receber sabedoria, consolo e direções. E isso nos convida a refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas. Muitas vezes estamos tão ocupados falando ou pensando em nossas preocupações que perdemos as oportunidades de entender o que Deus quer nos dizer. E o Salmo nos chama a ser mais empáticos e atentos uns aos outros. Ao escutarmos os outros, oferecemos um espaço seguro para que compartilhem suas lutas e alegrias. O escutar é uma postura de vida, onde ficamos atentos às pessoas, ficamos atentos à própria vida e todas as circunstâncias. E o mais importante, mediante tudo isso, ficamos atentos a Deus. Deus se manifesta pessoalmente, com certeza. Ele se manifesta nos acontecimentos da vida, sem sombra de dúvidas. E também Deus se manifesta nas pessoas. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Jerônimo, que é amplamente conhecido como aquele que traduziu a Bíblia para o latim, a chamada Vulgata. E estamos encerrando o mês de setembro, o mês da Bíblia. E naquilo que diz respeito a escutar, São Jerônimo traz uma reflexão muito importante. Quando rezamos, falamos com Deus, quando lemos, é Deus que nos fala. E se Deus nos fala, é preciso escutar, ter discernimento naquilo que estamos ouvindo. Na primeira leitura de hoje do livro de Jó, capítulo 1, dos versículos 6 ao 22, encontramos a cena no céu onde Deus e Satanás conversam sobre Jó. E aqui eu já recomendo cuidado com a leitura para não entendermos que Deus está fazendo algum tipo de acordo com Satanás. Porque nós temos um livro que traz uma dimensão de uma simbologia, e a simbologia não está dizendo que as coisas não aconteceram, mas nós não podemos simplesmente buscar entender da forma que nós queremos. Qual é o foco da leitura? O diálogo entre Deus e Satanás, ou seja, de forças opostas, por assim dizer, serve como uma introdução à história de Jó. A linguagem utilizada enfatiza a natureza do teste, revelando a tensão entre a fidelidade humana e a soberania divina. E na tradição hebraica, Satanás surge e é visto como adversário que tem a função de testar a fé e a lealdade dos indivíduos. Então vejamos, Satanás, aquele que é adversário, aquele que é opositor, e quantas coisas aparecem, surgem em nossas vidas como forças opositoras para nos tirar do caminho da fidelidade? Então o texto nos desafia a refletir sobre a natureza da nossa fé. Por que seguimos a Deus? Nossas orações e ações são motivadas por amor e devoção ou por algum desejo de recompensa? A história de Jó nos lembra que a verdadeira fé é testada nas dificuldades e que nossa relação com Deus deve ser construída sobre o entendimento profundo de sua soberania e amor.
Além disso, a resposta de Jó nos ensina a importância da humildade diante das provações. Em tempos de crise, ao invés de desespero, podemos encontrar força na adoração e na aceitação da vontade divina. E no que diz respeito à vontade divina, não é dizer que simplesmente Deus fica mandando coisas erradas para nossas vidas para que possamos crescer na fé. Não é isso. Na verdade, a existência humana, a nossa caminhada por esse mundo é repleta de desafios. E mediante os desafios, nós devemos ter uma postura diferente, uma postura de vitória, mesmo quando tudo pode estar dando errado, mas é preciso permanecer com o espírito fortalecido. E que possamos lembrar que nas tempestades da vida, Deus está conosco e nos convida a uma fé que transcende as circunstâncias. E é isso que é interessante. A fé é exatamente o olhar para além do momento que nós estamos vivendo. Pois se simplesmente focarmos no momento vivido, que pode nos trazer momentaneamente um grande desespero, a fé vai exatamente nos mostrar além. Por mais que o além ainda vai trazer um aspecto de tempo para sair daquela questão, mas que possamos ter um discernimento de que nós não estamos sozinhos e que nos momentos mais difíceis Deus não nos abandona. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 9, dos versículos 46 aos 50, os discípulos discutem sobre quem entre eles seria o maior. Jesus, percebendo a disputa, usa uma criança como exemplo, dizendo que aqueles que se tornarem humildes como essa criança são os verdadeiros grandes no reino de Deus. Ele também menciona que quem acolhe uma criança em seu nome, acolhe a ele. Em seguida, João relata que encontraram alguém expulsando demônios em nome de Jesus e pediram para impedi-lo, pois não faz parte do grupo deles. Jesus responde que não deveriam proibir, já que não é contra eles e é a seu favor. E nesse sentido, o que nós temos que entender que naquilo que se trata no relacionamento com Deus, a grandeza não são nos nossos atos, não são nas nossas obras, porque obra alguma humana é capaz de salvar o ser humano. Toda a nossa salvação depende unicamente de Deus. Não são as nossas obras que nos justificam perante Deus. E sim, novamente, a fé transformada em vida, mas não uma vida qualquer, uma vida renovada e convertida no poder do Espírito Santo, para que então nos tornemos pessoas novas e, como pessoas novas, as nossas atitudes nos transformam nos seguidores de Cristo. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas perdas, mesmo nos momentos mais assombrosos da vida, somos chamados a continuar no seguimento. É fácil muitas vezes seguir quando tudo vai bem. O desafio é sempre ir além daquilo que vemos e daquilo que esperamos. São Jerônimo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.